Lucas 18, versículo 1 diz assim: Jesus lhe contou uma parábola para mostrar que deviam orar sempre e nunca desanimar. Em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, nem respeitava ninguém. Havia também naquela cidade uma viúva que sempre o procurava, dizendo: julgue a minha causa contra o meu adversário, faça justiça. Por algum tempo ele não quis atender, mas depois pensou assim: olha, na verdade, eu não temo a Deus e nem mesmo respeito a ninguém. Porém, como essa viúva fica me incomodando, eu vou julgar essa causa para não acontecer que, por fim, ela venha me molestar. Então, o Senhor disse: ouça bem o que diz esse juiz iníquo. Será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que ele chama dia e noite? Embora pareça demorado em defendê-los, digo a vocês depressa: lhes fará justiça. Contudo, o Filho do Homem vier, será que ainda encontrará fé sobre a terra? Bom, esse é o texto que eu queria partilhar com vocês. E é um texto muito interessante. E ele está numa ordem de vários textos aqui que Jesus estava falando. Jesus falou aqui um pouquinho antes sobre a cura de leprosos. E aí vocês vão lembrar que eram 10 e 9 vão embora, só volta um. Justamente o que volta é o que você não espera que volta, que é um samaritano. Né? E talvez ele volta porque ele seria o único que não seria aceito no templo. Né? Porque de repente, porque Jesus fala: vocês estão curados? Vá lá e avisa no templo que vocês foram curados. Tudo bem, os 9 foram. O samaritano voltou e agradeceu. Mas eu fico pensando, talvez ele voltou porque se ele chegasse lá no templo sendo samaritano, ele ia ser tão vilipendiado que ele falou assim: é melhor eu voltar. Não é isso? É a possibilidade real do texto. Então, um volta. Jesus está falando sobre isso. E aí, nesse contexto, ele diz para eles assim: olha, eu vou aqui contar uma história para vocês não desanimarem de orar, para vocês não desistirem. E aí ele conta essa história de um juiz que o próprio texto diz que ele é um juiz iníquo. É um juiz que não tinha muita afinidade com a fé, mas ele começa dizendo uma coisa muito interessante, que são 2 conceitos muito importantes para essa comunidade. Então, quando Jesus faz a afirmação desses 2 adjetivos, dessas 2 características desse juiz, aquele povo que estava ouvindo ali passa a ouvir com outros olhos. Não, aliás, ouvir com os olhos é difícil, né? Eles passam a ouvir com outros ouvidos. Não com ouvidos de vocês. Por quê? Porque nós falamos essas 2 adjetivos do juiz aqui, e para vocês passou normal. Vocês nem perceberam nada. Até porque talvez a gente esteja acostumado com o juiz assim mesmo. Mas para aquele povo, essas 2 características são impensáveis, não para juiz, mas para qualquer ser humano. Para qualquer ser humano. Na versão de vocês, como está? Na minha versão, está dizendo assim, no versículo 4, quando ele parece que ele cai em si, ele fala assim: bem verdade que eu não temo a Deus, nem respeito a ninguém. Na de vocês está como? Nem respeito os homens. E tem alguma versão diferente? Não se importe com os homens. Quem mais? Alguém tem alguma versão diferente? No capítulo 18, no versículo 4 e na parte B. Só para ver se tem alguma versão diferente aí. Não respeito ninguém também, né? Isso. É mais ou menos isso. Então, essas são as 2 coisas que vocês vão lembrar, que vocês são bons de Bíblia, que era como Jesus falava sobre a importância do reinado de Deus. O que Jesus falou? Vocês têm 613 mandamentos. Ok, mas só 2 que são importantes. Não só 2, mas 2 são os mais importantes. Quais são os mais importantes que Jesus diz? Isso, Deus sobre todas as coisas e o próximo a ti mesmo. Então, quando Jesus está fazendo essa referência, Jesus está mostrando para eles o que é cirúrgico daquela sociedade. Ele está falando: estamos diante de um juiz que não ama a Deus e que não ama o outro, que não respeita a Deus e que não respeita o outro. Então, para aquele povo, quando Jesus começa a falar isso,
É igual quando você está assim, num lugar que está todo mundo conversando e tal, e de repente alguém fala alguma coisa, você fala, caramba, o que esse cara está falando? E fica todo mundo em silêncio. É mais ou menos isso. Deu aquele efeito do Chaves lá na escola do professor Girafales, todo mundo fica calado e só o Chaves fala. É isso. Ele não ama a Deus e não ama o outro. Aí as pessoas param e falam assim, mas quem é esse que não ama a Deus e nem ama o outro? Quem é esse que pode assumir isso? E aí Jesus vem falar, então, desse juiz. E aí ele conta a história de uma mulher, de uma viúva. Uma mulher viúva que, com certeza absoluta, está vivendo um processo de injustiça, ou seja, que foi injustiçada, que ela, com certeza absoluta, perdeu algum direito. Por quê? Porque uma mulher e uma viúva naquele tempo, meu irmão, ela nem enche o saco de um juiz, porque ela nem é gente, ela nem existe. Então, para ela, está enchendo o saco de um juiz com alguma frequência e fazendo isso publicamente, a ponto dele começar a ficar constrangido, dele começar a falar, deixa eu atender porque ela já está me molestando, é porque a causa que ela está falando é muito legítima. É notório, assim, é como se fosse uma questão assim, nacionalmente dizendo, ninguém ia dar para essa mulher a não razão. Todo mundo daria razão. Por quê? Se fosse uma coisinha assim, roubou minha galinha, mano, você é mulher, você é viúva, dá licença, sai daqui que para nós você nem existe. Mas então, provavelmente, essa mulher ela está vivendo uma situação extrema de injustiça, a ponto de ela encher o saco desse juiz com frequência e a sociedade não silenciá-la. E aquele nosso sistema, nosso não, o de vocês, eu estou saindo disso. Esse sistema machista, misógino, patriarcal, está ali, e esse sistema não consegue calar essa mulher, tamanha a injustiça que ela sofreu. Muito provavelmente, nós estamos falando aqui em, provavelmente, algum direito de posse da terra, porque ela é viúva, não devia ter posse da terra, ou às vezes não tinha filho, provável, mas isso aqui já é minhas conjecturações, né? Não dá para saber o que é. Mas nós estamos falando, então, de alguém empobrecida, de alguém pobre, porque uma viúva naquele tempo ela estava quase como eu na sociedade hoje, né, que sou professor, então nós estamos nos piores castas da sociedade, então a viúva estava depois do professor. E então, nós estamos falando de alguém que clama por justiça, desses empobrecidos que não têm voz, desses que a sociedade diz que não é gente, desses que a sociedade diz, olha, nem tem problema a gente sacanear você e ser injusto, porque você vai reclamar e ninguém vai te ouvir. Então nós estamos falando dessa mulher. E essa mulher que, inclusive, para mim é um exemplo de resistência, ela está disposta a encher o saco do juiz, mesmo que isso custe a vida dela, mas ela não vai se calar enquanto tiver injustiça. E ela está lá todos os dias dizendo, julgue a minha causa com justiça. Ela não está pedindo benefício, ela não está pedindo para que ele seja generoso, não, ela está dizendo sim, o seguinte, é meu direito, só me dá o que eu tenho de direito. E ela está disposta a fazer isso com a vida, porque muito provavelmente essa mulher começa a perturbar, e ela não sendo ninguém no mundo, é muito fácil sumir com pessoas que não são ninguém no mundo. Né? A gente vê por aí, os nossos parentes indígenas mesmo, a gente nem sabe quantos deles somem por ano, porque eles nem existem para nós. De vez em quando aparece um famoso ou outro aí, como agora a gente vai, quem sabe, conseguir enterrar esse nosso parente indígena lá na onde ele está, mas a gente nem sabe que eles existem, então sumir com eles ou não faz a menor diferença. Mas essa aqui é uma dessas mulheres, como esses indígenas, que estão dizendo, olha, não importa, eu vou gritar, eu quero justiça. Não é uma questão de tamanho, é uma questão de coerência, porque os nossos amigos indígenas são 1% da população mundial e defendem 85% do bioma mundial. Você tem noção da força dessa galera? Os caras são 1% do mundo e defendem 85% de verde que existe no mundo. Então, assim, não é uma questão de quantidade, é uma questão de posicionamento. E é essa mulher aqui dizendo, olha, não importa se eu sou viúva, se eu sou mulher, se vocês não me respeitam, eu vou gritar por justiça e eu quero que a minha voz seja ouvida. Então, nós estamos diante disso. E, comumente, vocês devem ter escutado nas igrejas que aqui nós estamos falando de Deus. Ora incessantemente, pede ao Senhor, que o Senhor vai te responder. Essa costuma ser a mensagem mais habitual. Se um juiz iníquo, que não respeita nem Deus e nem as pessoas, ouviu
a viúva que clama por justiça, que dirá Deus? Não vai ouvir você? Então ora, peça ao Senhor, apresente as suas orações ao Senhor, que Ele vai te ouvir. Essa, inclusive, é a ideia parecida da parábola. Jesus parece querer motivar os seus discípulos e discípulos para esse caminho. Não desista. Está difícil, as coisas estão complicadas, mas ore a Deus, porque Deus vai julgar com justiça a sua causa. Ok, tá bom. É a hermenêutica que Jesus fez aqui. Quem sou eu para discutir com Jesus? Mas, graças a Deus, nós temos o texto, e o texto é um texto. Por ser texto, a gente pode pensar N maneiras possíveis de pensar esse texto. E, graças a Deus, a gente tem liberdade para poder fazer hermenêuticas infinitas de qualquer texto. E aqui eu quero fazer uma outra aplicação. Eu não quero pensar que Deus está no lugar de um juiz iníquo, que a gente precisa de gritar para que as vozes sejam ouvidas. Não. Eu acredito num Deus que é bom o tempo todo. Eu não posso pensar no meu Deus como um juiz iníquo. Eu acredito num Deus que antes mesmo de eu abrir a boca, Ele já sabe que eu preciso. Eu acredito num Deus que não está no controle, mas está no cuidado. E Ele cuida de mim o tempo inteiro, mesmo sem que eu abra a boca. Aliás, esse Deus, Ele faz as orações para mim. Tem músicas maravilhosas que elas refletem os textos, mas as músicas dizem mesmo, né? Que é o texto das cartas paulinas, que o Espírito de Deus intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, você nem precisa de orar nesse sentido, porque Deus sabe exatamente a sua necessidade e Ele está fazendo o melhor que Ele pode a todo tempo para que a sua vida seja boa. Ele se entregou para isso. Então, eu não quero colocar aqui Deus no lugar de um juiz iníquo. Eu quero colocar você e quero colocar a mim no lugar do juiz iníquo. Porque nós somos esses que temos algum privilégio nessa sociedade, não de juiz, né? Talvez algum aqui até que seja, mas que nós temos algum privilégio nessa sociedade, que a gente passa por essas pessoas que são tidas como ninguém, e que a gente escuta a voz deles o tempo todo clamando por nós, e a gente não quer ouvir, mano. A gente fala, deixa esse trem pra lá, que encheção de saco do caramba, vou ter que abrir mão de não sei o quê para atender não sei o quê, agora começou esse mimimi, que não sei o quê, que preto quer ir para a faculdade, que viado agora quer casar na igreja. Não é assim? A gente escuta esse trem. Agora minha mulher não quer mais ser submissa, eu vou ter que respeitá-la, ela vai pensar como eu, ela tem direito de pautar a nossa relação do mesmo jeito que eu. Pô, que coisa chata, eu não quero ouvir esse negócio. O juiz iníquo do texto, para mim, ele não pode ser Deus, ele só pode ser eu. Eu sou o único imbecil preocupado com a minha própria vida que não consigo ouvir o grito de quem clama. Eu sou o único que, com os ouvidos fechados, não consigo entender que eu posso sair do lugar de privilégio onde eu estou e fazer justiça para as pessoas que estão empobrecidas. Deus não precisa disso. Deus está nos lugares onde os empobrecidos estão, a todo tempo, cuidando deles, como pode cuidar. Eu e você que não estamos. Esse texto, Jesus estava falando para os discípulos, e eles imaginando que Jesus estava falando de Deus, e Jesus estava falando deles. Porque quando tiveram fome, Jesus não disse assim, ora porque Deus vai mandar do céu a comida. Não, quando a multidão tinha fome, e Jesus teve compaixão dela, porque elas estavam ali perdidas como ovelhas sem pastor, Jesus disse aos discípulos, deem vocês mesmos a eles o que comer. Jesus não falou assim, Deus vai mandar o pão do céu. Não, Jesus falou, você está comendo esse juiz iníquo, que a multidão pede o pão, e você não consegue partir o pão. Jesus disse para os discípulos dele, deem vocês eles de comer. Jesus diz para nós, esse que clama, vá vocês mesmos ouvirem a voz delas e tentar resolver esse BO. Não tem outra possibilidade ou outra saída para a nossa vida que se não pensar isso. E sabe o que é mais cruel? Que o cara, aqui, no capítulo 18, no versículo 4, na parte B, o juiz iníquo, ele faz uma autorreflexão. Quer dizer, o juiz iníquo, ele é melhor do que você, ele é melhor do que eu. Porque ele ele pensa, ele assume os BO dele. Ele diz, olha, eu não temo a Deus, eu estou me lixando para esse povo, mas quer saber? Por conveniência eu vou atender. Nós não fazemos nem isso, velho. A gente nem para pensar se a gente teme a Deus mesmo, se a gente está, de fato, pensando no outro.
E aí, nem por conveniência, sabe aquele negócio tipo assim, você está ali, porque em Belo Horizonte, em todas as cidades do Brasil estão assim, né? O número da população de rua cresceu demais. Então é impossível agora você parar num restaurante, ou seja, alguma coisa assim, esteja na calçada e você não ser abordado por 24 pessoas pedindo comida, tamanha a fome, tamanha o abandono das pessoas. Então, às vezes, nem que seja para o cara sair da sua frente, que é o caso do juiz Inico, ele dá uma esmola e fala, sai daqui. Nós nem isso. Nós nem para nos fugir do constrangimento ou do mau cheiro. A gente teve agora, lá em São Paulo, a gente foi lá, eu, Thalita e Pedro, a gente resolveu encontrar lá com o Padre Júlio, fomos ver o Padre Júlio. Uma das coisas... a gente vai lá, mas enfim, uma das coisas que mais me chama a atenção, porque eu não estou na pastoral de rua, eu não trabalho com a população de rua, mas uma coisa que mais me chama a atenção, mano, não tem jeito, a galera fede mesmo. E o Padre Júlio, mano, não... Cara, eu fico pensando assim, mano, ele já está num outro rolê, porque o cheiro incomoda a mim, que sou um juiz iníquo, que não quero ouvir essa população de rua que está clamando por justiça, e eu prefiro estar aqui com a minha camisetinha da cor do Exército em homenagem aos irmãos que estão pedindo intervenção. O cheiro incomoda a mim, mas ao Padre Júlio já é o cheiro dele, mano. O Padre Júlio já não se incomoda mais com o cheiro da galera que está na rua, porque aquele cheiro é o cheiro do Padre Júlio. Ele já está em outra perspectiva. O cara já está em... E não, mas o Padre Júlio é um homem santo. Não, mano, ele é igual você, ele é igual eu. Ele só resolveu abrir o ouvido para ouvir a voz da viúva. Não tem diferença nenhuma. Nossa, mas o Júlio é santo. Não, não é nada. Não é nada. Inclusive, a gente vê lá, ele dá altas patadas nos caras, e eu fico feliz, pô, que bom que ele é ser humano. E é isso. Mas ele resolveu abrir os ouvidos. Então, concluindo essa mensagem, porque eu gosto de ser breve, eu acho que a ideia do que eu estou passando, ela é justificada a partir do versículo 6, porque Jesus diz assim, não, será que Deus não fará justiça aos que Ele escolheu? E Ele chama de dia e noite, embora pareça demorado para defendê-los. Então, os nossos amigos aí, calvinistas, vão ficar pensando, né, será que Deus não vai fazer justiça a nós, os eleitos, né, a quem Deus escolheu? Mas aqui Jesus estava falando que Ele escolheu, porque a justiça foi feita, a mulher pobre. Então ele está falando assim, quem Jesus escolheu não foi vocês. Aliás, Jesus pode até ter escolhido vocês também, porque ele como disse, como é que é seu nome, mano? Como? Dan? Desculpa. Danton, desculpa, perdão. Como diz o Danton, Deus amou o mundo, então Deus escolheu o mundo. Mas nesse contexto aqui, os escolhidos, os eleitos, não são os nossos amigos da presbiteriana, que pode até ser também, mas os escolhidos e os eleitos são os pobres, as empobrecidas, porque a justiça foi feita a ela. Então, será que Deus não fará justiça àqueles que Ele escolheu? Fará. Quem foi feito justiça no texto? A viúva. Então é essa que Ele escolheu. Ele não está falando dos discípulos. Olha que loucura. Os discípulos estão pensando, Deus vai fazer justiça para nós, porque Jesus nos escolheu. Jesus está falando, mano, eu estou falando daquela mulher, não estou falando de vocês. É um rolê interessantíssimo. Embora pareça demorado, embora ela tenha que gritar muitas vezes, embora ela tenha que espernear muitas vezes, embora ela tenha que, às vezes, com a própria vida, constranger um juiz, mas Deus vai fazer justiça, e fez. E aí, então, digo depressa, quando o Filho do Homem vier, será que Ele vai encontrar fé sobre essa terra? Aí está o gancho hermenêutico do porquê que eu estou invertendo essa ideia para a gente conversar. Porque Jesus está falando, olha, não há quem escute o grito de quem sofre. Quando o reino de Deus estiver instaurado, quando o Filho do Homem estiver aqui, será que vai ter fé? Será que vai ter gente disposta a abrir mão da vida para ouvir o grito de quem sofre? É por isso que eu estou fazendo essa inversão. Porque é óbvio que Jesus não está falando de Deus. Você acha mesmo que Deus precisa de fé para fazer alguma coisa? Ele está falando de você e de mim. Quando o reino de Deus chegar, será que nós vamos ter sensibilidade de emplacar a nossa vida, de empregar os nossos recursos
Os nossos recursos não é só dinheiro, mas também é dinheiro, mas é o seu talento, é a sua casa, é a sua família. Será que nós vamos estar a fim de empregar o que nós temos para que essas pessoas sejam ouvidas? Será que vai ter fé sobre a terra? E aí, então, é uma coisa curiosa dele falar, e estou finalizando, por quê? Porque no 17, capítulo 17, um pouquinho anterior, os discípulos estavam justamente falando com Jesus sobre esse lance da fé. Você vai lembrar, que eu vou te rememorar aqui, eles estavam... Alex, será que já deu 29 minutos? Não? Beleza, obrigado. Você vai lembrar que no capítulo 17, Jesus estava falando para eles sobre... ai daqueles que fizerem tropeçar os pequeninos, que era melhor que eles colocassem uma pedra de moinho no pescoço e se jogassem no mar. E aí Jesus está falando para eles sobre isso, e aí ele diz, se você tiver uma fé pequena, como um grão de mostarda, você vai dizer para a amoreira, sai daqui e vai para o mar, e lá no mar ela vai frutificar. A amoreira é uma árvore que tem uma raiz gigantesca. Então, além da dificuldade de arrancar as raízes, ela vai frutificar no mar, no lugar da morte, no lugar onde não tem vida. O mar significa esse lugar onde a vida é banalizada, onde a vida não existe. E os discípulos falam assim, então Deus, nos dá mais fé. É isso o capítulo 17. Jesus está falando, por conta de vocês, muitas pedras estão no meio do caminho, vocês estão colocando um monte de pedra aí no caminho dos meus pequeninos, e os pequeninos estão tropeçando. Estão tropeçando porque vocês estão falando que para adorar a Deus agora tem que matar uma rolinha, um cabrito, não sei o quê, e tem um monte de gente que nem tem dinheiro para fazer isso e não pode chegar aqui. Vocês estão colocando um monte de regra para esses caras cumprir para chegar no caminho, e eles estão tropeçando. Ai de vocês que fazem isso. Vocês estão dizendo, inclusive, que se o cara não votar do jeito que você quer, ele não é crente. Ai de você que está fazendo. E Jesus está falando isso para eles. Como assim vocês vão ficar colocando critério A, B ou C ou D para esses caras chegarem no caminho? Então, esses pequeninos, que são os mais empobrecidos, que são os mais pecadores, que estão aqui, os mais ingênuos, que estão tentando chegar, eles tropeçam nas pedras de vocês. E aí Jesus fala assim, era melhor que vocês colocassem uma pedra no... Quer dizer, não é um convite ao suicídio, é uma expressão hiperbólica. Jesus está dizendo assim, olha, o que vocês fazem é tão cruel quanto a morte. Mas ele está falando, e vocês não precisavam de colocar tudo isso. Vocês não precisavam de inventar um monte de mentira. Vocês não precisavam de arrumar um outro ídolo. Vocês não precisavam de falar que o cara chama mito. Não, sabe por quê? Porque se você tiver uma fé como um grão de mostarda, você vai dizer para a amoreira, sai daqui, vai para lá, e ela vai frutificar no lugar da morte. É isso que nós precisamos de fazer, inclusive com parte dos nossos irmãos e irmãs, da nossa família, que a gente já não dialoga mais. Se a gente tiver fé para entender o grito desses que sofrem, porque eles estão em sofrimento tanto quanto eu, tanto quanto você. Nesse lugar onde o relacionamento morreu, ele pode frutificar novamente. A raiz, mesmo que seja no mar. Então, Jesus está falando disso. Vocês estão pedindo fé? Então tá, deixa eu te mostrar como que é fé. Está ouvindo o grito da viúva? Não está. Então, meu irmão, não tem como pedir fé. Vem aqui para o culto de manhã, que bênção, que legal, a gente veio, vai ser ótimo. Aí o Roju canta essas músicas maravilhosas, a gente fica feliz, a gente se arrepia, a gente levanta a mão, na hora da oferta você dá a sua melhor grana, caramba, pegou seu 13º, colocou todo ali. Beleza, mano, mas se você não ouviu o grito da viúva, te falo até o seguinte, conversa com a gente que a gente devolve seu 13º, porque não faz sentido. Não faz sentido tudo que você faz se não for para ouvir os gritos dos empobrecidos, das empobrecidas. E às vezes o grito é nosso. E a gente não tem que ter vergonha de se colocar nesse lugar. Às vezes quem sofre sou eu. Porque o empobrecido aqui não é só financeiramente. Às vezes é você que está desiludido, que o casamento está abalado, que a vida está abalada, que foi mandado embora, que está depressivo. Eu não faço a menor ideia de qual sofrimento. Mas nesse lugar de pequenino, é para você que a gente tem que ouvir, é para você que a gente tem que olhar, é para você que os nossos ouvidos têm que julgar com justiça. Então, eu queria fechar essa nossa reflexão da manhã pensando, se até esse juiz que não teme a Deus e nem respeita as pessoas, teve algum lapso de consciência, e mesmo que por conveniência resolveu fazer a justiça, o meu convite para vocês é, nós não podemos ser pior que esse cara.
Nós não podemos ser pior que esse cara. Eu não posso ser pior que um juiz iníquo que não está preocupado com a justiça. Tudo bem, eu sou tão ruim quanto ele, mas ouvindo o discurso dele, eu vou caminhar por outros caminhos. Ouvindo o testemunho deles, eu vou pensar sobre outras possibilidades. Então, resumindo, quando Jesus diz, esses são os mandamentos que eu entendo como principais, amar a Deus e amar ao outro, é impossível a gente pensar em Deus se esse Deus não for nos catapultar imediatamente ao serviço ao outro. Então, é uma reflexão de pensar aonde está a nossa espiritualidade. Se a nossa espiritualidade ela não está sendo catapultada para servir ao outro, no exemplo de Cristo nos deu, que é como eu me destruo para que outras pessoas sejam salvas, nós precisamos de repensar a espiritualidade. Porque ela pode ser muitas coisas. Ela pode ser uma religiosidade importante, ela pode ser uma adoração, uma divindade legal, ela pode ser um monte de coisa que você quiser, uma bengala, uma fé, mas ela só não é a caminhada de Jesus Cristo. Porque é impossível caminhar com Jesus sem ouvir o choro dos que choram. É impossível caminhar com Jesus sem colocar o seu corpo para ser destruído, para que outras pessoas recebam a mesma justiça como você recebeu. Amém?